abrir as nossas Bíblias hoje, sábado, no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 1. Isaías 3, versículo 1. Concentra-se. Acorda, aqueles que veio do trabalho estão cansados, porque ouvindo a palavra de Deus, nenhuma sonolência pode acontecer. Deves estar atento e oremos. Pai amado, venho, Senhor, nessa noite, pedir carecidamente a sua presença. Obrigado por reunir a sua igreja. Reunir aqueles que desejam se limpar, se purificar e entender da sua palavra, pois hoje iremos entender acerca de Isaías. E sabemos que o Senhor é aquele que direciona os nossos passos. Usa os meus lábios para falar, para endireitar, para ensinar esse povo faminto. Em nome de Jesus Cristo lhe agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos entender sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém. Deus usa um profeta chamado Isaías, um profeta que veio e foi usado na sua época para exortar um povo duro de serviço, um povo idólatra, um povo que não queria obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas nós vamos entender naquilo que o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu espírito a vos ensinar, que a profecia, ela é tanto para ontem, ou seja, para os tempos de Isaías, como também para os tempos de hoje. Porque Isaías era um profeta do Senhor. Então, tanto nos tempos de Isaías, Israel, Jerusalém precisou ouvir palavras duras. E o que dizer nos tempos de hoje, cujo já em breve a ira do Senhor irá se manifestar sobre toda a terra, sobre todo o planeta, porque um povo que se diz povo de Deus é também duro de serviço, porque a humanidade cada dia mais se afasta do reto caminho do Senhor. Por quê? Porque não quer vir e não quer ver todas as oportunidades que Deus está lhe dando. Porém, vocês que estão aqui, glória a Deus por sua vida, permanece firme. Isaías 3, 1, diz a palavra do Senhor até o versículo 8. Ouça. Vejam o soberano, o Senhor dos exércitos. Logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento. Tanto o suprimento de comida, como o suprimento de água. E também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo, diz o Senhor, irresponsáveis dominarão. Gente, uma pequena parênteses aqui, para você ver que quem coloque irresponsáveis num governo é o próprio Deus. Por que Deus colocaria irresponsável, por exemplo, um presidente, ou um governador, ou um rei, para corrigir um sistema, até mesmo para corrigir o seu povo?
para corrigir, talvez, a igreja evangélica. E o Senhor disse: porém, jovens no governo, irresponsáveis, dominarão. O povo oprimirá a si mesmo. Homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família do seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante. Assume o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa. Não me nomeiem governante do povo, pois Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. Meus amados irmãos, vamos entrar e entender o contexto. O que a profecia de Isaías quer nos falar, até mesmo nos dias de hoje, como também no contexto de uma época antiga, do tempo de Isaías. Amados irmãos, primeiramente, observa que de séculos em séculos, Jerusalém tem desafiado a presença gloriosa do Senhor. Se vocês forem a Jerusalém, vocês irão entender perfeitamente o que eu estou falando. O comércio em Jerusalém não é um desafio, não é um desafiar o próprio Senhor, não é um confronto. Você se lembra quando Jesus entrou no templo e virou as mesas dos cambistas, cujo está escrito na palavra dos evangelhos? Na verdade, é só ir até Jerusalém e observar como Jerusalém está entregue ao comércio e à avareza. E isso é um desafio da gloriosa presença do Senhor, fazendo do templo do Senhor covil de ladrões. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para os tempos contemporâneos, amada igreja, quantas igrejas que poderiam representar Jerusalém estão iguais a Jerusalém, como ruína, caída e destruída sem a presença gloriosa do Senhor. E estão fazendo do altar e dos púlpitos covis de ladrões. Quais pessoas que estão me vendo aqui já ouviu falar de escândalos dados pela igreja evangélica, dada pelas igrejas cristãs que se dizem levar sobre si o nome de Cristo? Quem aqui já ouviu falar de escândalos de pastores, de escândalos de apóstolos e ministros que se corromperam? Por acaso, é diferente dessa profecia que o profeta Isaías está a profetizar? Pois se começarmos a ler a palavra do Senhor, nós
começamos a ter entendimento que a profecia era para ontem, nos tempos de Isaías, e que a profecia é para os dias de hoje, para os dias atuais e também para o dia da manhã. Então, o Senhor, entenda isso, o próprio Senhor se ira quando Ele vê um reino de poder em monte de ruínas. O Senhor, Ele se entristece em ver que não há comida, nem roupas na casa de Israel, ou muito menos governantes. Por isso, já falei e continuo a vos falar, um governo terá o líder que merece ter. Um governo terá o líder que merece ter. O Brasil terá o governo, o presidente que merece ter. O que dizer da terra? Em breve virá o líder do mal. E é necessário que a terra tenha esse líder que merece, por causa do nível de iniquidade, para que depois o Senhor permitindo colocar o anticristo, a terra e o planeta seja corrigido conforme aquilo que ela merece. Por que um líder é colocado por parte de Deus, sendo que esse líder não representa um governo justo aos olhos do Senhor? Por que o Senhor colocaria esse tipo de líder? Quer saber por quê? Por causa da dureza do coração de um povo. Desde a época do profeta Isaías, poucas coisas mudaram. E na realidade, entre nós, pioraram. Pois a palavra de Deus, ela é clara. Muitas estão fazendo campanhas, se vestem com o uniforme e saem para suas caravanas e dizem: o avivamento chegou. Pois em verdade eu vos digo nessa noite, a palavra não me deixe mentir. E aquilo que o Santo Espírito de Deus ministra no meu espírito é a respeito da sua própria verdade. Porque se alguém discordar daquilo que eu estou dizendo nessa noite, eu lhes convido a ler o livro de Isaías. O amor de muitos já se esfriou. E Deus compara Jerusalém como aquela que é oprimida e sem governo. Então, naqueles dias de Isaías, o soberano, o Senhor dos exércitos, retirou de Jerusalém e de Judá o seu sustento. É isso que nós acabamos de ler. E era uma profecia que iria se cumprir sobre a própria Israel, sobre o próprio Judá, sobre Jerusalém, porque Jerusalém tinha se corrompida aos costumes, tinha se corrompido à idolatria. Jerusalém tinha se corrompido com seu comércio, com sua avareza, com seu orgulho. Então, o Senhor trouxe uma profecia por intermédio do profeta Isaías, que o seu suprimento de comida
como também o seu suprimento de água seria escasso. Entende, meus amados, que Jerusalém, ela sempre teve sua segurança do seu passado. Jerusalém sempre foi muito segura acerca do seu passado, como um povo que superou os egípcios. E um povo que glorificava a Deus, que inclusive venceu o povo egípcio. Mas o povo judeu não servia e não honraram como deveriam o Deus que venceu os egípcios. Falar, qualquer um pode falar. Falar de Jesus, vocês podem falar. Falar do poder, falar da majestade de um Deus vivo, poderoso, muitos podem falar. Inclusive, podem trazer relatos no que na Bíblia está escrito. Agora, viver esse Deus magnífico, poucos estão vivendo. E principalmente nos dias de hoje. Mas felizes são aqueles que guardam a profecia desse livro. A profecia para a casa de Israel por intermédio de um profeta verdadeiro, o profeta Isaías. No versículo 2, olha o que diz. E também o herói, e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Como diz o versículo 2, a palavra de Deus diz que o Senhor irá também retirar o herói, está escrito, e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade de Jerusalém. Ou seja, o Senhor retirou a proteção, o poder, a honra que estava sobre Jerusalém. Ele retirou os profetas, os pesquisadores da ciência, que existiam inclusive em Jerusalém. Por acaso, quando se fala de adivinho, vocês lembram dos reis magos? Lembra deles que foram até o menino Jesus trazer incenso, mirra e muito mais? Pois eu afirmo nessa noite, amada igreja, e está escrito, meus queridos, porque Jerusalém tinha um herói. Um Deus que estava sobre tudo e sobre todos. Um Deus que abriu o mar vermelho, que deixou um povo ser liberto para viver tempos gloriosos. Jerusalém teve um guerreiro. Quem? Yeshua. Jesus. O grande guerreiro. O grande eu sou. O Deus Sabaoth. Jerusalém teve juízes. Jerusalém teve profetas. Jerusalém teve autoridade.
teve capitão e o nobre, o príncipe e o conselheiro. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo, meus queridos. O Espírito Santo com as qualidades de nobreza, de liderança, de honra, de conselho, de amor e também de paternidade. Jerusalém teve os conhecedores da magia e os peritos das maldições, assim como está escrito aqui. Presta atenção o que eu vou falar agora. Até os que trabalham para o mal serão retirados de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém será entregue nos últimos dias à desolação. Jerusalém será entregue nos últimos dias à desolação. O mal que está sobre ela hoje, os conhecedores da magia, os peritos em maldições sairão dela. E vocês vão entender por quê. Lembre-se disso, aquilo que eu vou estar falando agora. Satanás dá e Satanás toma de volta. Jerusalém ficará nua. Jerusalém ficará crua, sem nenhuma proteção e sem nenhuma segurança. E isso acontecerá quando, Pastor Cristo? Acontecerá quando o exército do anticristo irá ver uma Jerusalém desolada e sem nenhum tipo de proteção. Israel estará sozinha para a época presente e a época vindoura. Por acaso, não será o Senhor que terá compaixão de Jerusalém? A Bíblia não fala que no fim dos tempos o Senhor terá compaixão dela? Por que Deus permitirá que Jerusalém esteja solitária? Por que isso? Por que Deus permitirá que Jerusalém esteja sozinha? Sem amigos e sem vizinhas. E nem o mal ficará em Jerusalém. Por quê? Só estará o seu povo, só restarão os seus habitantes e a sua vergonha e também a sua nudez. Como uma cidade, anota o que eu vou falar para vocês. Como uma cidade ilhada, ou seja, separada, isolada, cujo há uma ponte que une uma extremidade para o outro, e cujo há um rio que corta toda a cidade, a ponte será destruída e Jerusalém irá dizer: estamos só. Nem o mal permaneceu conosco, a não ser a desolação. Porque o mal que sempre operou em Jerusalém, que tipo de mal, Pastor Cris? A ambição, o orgulho, a avareza, usos e costumes, idolatria, fanatismo, religiosidade, heresias, falsas profecias, falsos profetas e arrogância de Israel. Pois tudo irá sair, porque o mal irá para o lugar aonde sempre deverá estar, junto com o pai das maldições.
nos últimos dias, o pai das maldições e o mal que saiu de Jerusalém se reunirão e estarão para destruir Jerusalém. O Islã, quando o anticristo virá junto com os países árabes para corrigir e tomar Israel, os que estão dentro de Jerusalém, que pertence ao Islã, porque hoje uma salada em Jerusalém tem aquelas torres que anunciam Alá em Israel, em Jerusalém. Tem as mesquitas, tem os ortodoxos, mas quando Israel será sitiada, por causa da sua desolação, que acontecerá? Os que são árabes sairão e os que ficarão em Jerusalém serão os judeus, apenas o povo hebreu. Por isso que o mal sairá de Jerusalém para se reunir com o anticristo e o seu exército, Gog e Magog. Consegue entender? Consegue entender isso? Nos últimos dias, o pai das maldições e o mal que saiu de Jerusalém se reunirão e estarão para destruir Jerusalém. Por isso que o mal sairá de Jerusalém. E se reunirão com um propósito de destruir o lugar onde o Senhor tem seus olhos postos sobre ela. Então, nesses dias, caros amigos, se nós, como povo eleito do Senhor, naqueles dias, se tu, se eu, se todos aqueles que têm a marca da promessa orarmos pela paz em Jerusalém, quem é a paz? É a paz entre o anticristo e o povo escolhido? É isso? Jesus. Se nós oramos pelo Shalom, se nós orarmos para a vinda do Messias, para o socorro do Senhor, quando a cidade for assim desolada, quando a cidade for cercada pelo exército do anticristo, pois o Senhor terá compaixão dela e se lembrará do que ela foi um dia. Então, nesse grande dia, se levantará o Senhor do seu trono de glória. E então, o verdadeiro juiz, o verdadeiro nobre, o verdadeiro capitão, a verdadeira autoridade, o verdadeiro guerreiro, o verdadeiro herói e o verdadeiro profeta se levantará para socorrer aquilo que um dia foi seu. Isaías 3:9. Olha que diz: o jeito como olharam testificam contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, diz o Senhor, falando do povo hebreu em Jerusalém. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Por acaso, o Senhor não dará tempo para que Jerusalém se arrependa? Certamente sim. Mas em ruína ela vai estar.
porque assim está escrito, tanto no livro de Isaías, e o que dizer no que estudamos no livro de Apocalipse. Por séculos, há séculos, Jerusalém mostra o seu pecado. O Senhor compara Jerusalém com Sodoma. Vocês têm noção disso? Tem noção como Jerusalém tem desagradado o Eterno? Consegue entender o que uma pessoa que conhece a palavra, que conhece a lei, que conhece a Torá, que conhece a presença grandiosa, é capaz de fazer contra o Senhor? E o Senhor não entregaria Jerusalém à sua vergonha? O Senhor não entregaria o homem à sua própria vergonha por causa da sua própria concupiscência? Pois se alguns estão obstinados a desobedecer a Deus e continuam vivendo na prática do pecado, o Senhor os entregarão. E sendo esses entregos, estarão nas mãos de Satanás, e Satanás fará o que ele quer dessas pessoas. Assim como ele tem feito com Jerusalém. E nos últimos dias, Satanás se retirará de Jerusalém. Escuta isso, anota. Se retirará de Jerusalém, pois ela estará, Jerusalém, sem a presença do Senhor, sem a presença do mal, e será desolada. Seus adivinhos não vão mais querer fazer adivinhações em suas praças. Sabem por quê? Porque o próprio mal estará reunido na batalha em Egito para destruir aquele cujo de séculos em séculos tentou enganar e prender no seu engano. Então lembre-se disso, amada igreja. O diabo dá e o diabo toma. O diabo deu para Jerusalém a capa da desonra e o nome da desgraça. A capa é Gomorra e a desgraça é Sodoma. Continuamos? No versículo 11, veja o que Isaías profetiza. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. Por que o profeta Isaías falou pela boca do Senhor essas palavras? Por que, pastor Cris? Porque Jerusalém tem sido ímpia. Jerusalém não tem tido misericórdia com seus vizinhos. Tem sido arrogante e tem misturado os ensinos. A cabala misturado com a Torá.
O que dizer os ortodoxos endurecidos, misturando seus próprios usos e costumes? Israel tem trazido maldições. E isso lhe será retribuído, como assim está escrito, pelo que fizeram pelas suas próprias mãos. O mal que eles pagaram a outros, inclusive, se lhe será recompensado. Porque a palavra de Deus, meus queridos, inclusive o Senhor, a palavra de Deus diz que Yeshua, quando estava em meio do seu povo, diz: não pagai o mal com o mal. Mas Israel está fazendo o contrário. Quem vê Israel hoje, olha para um Israel arrogante, destemido e impiedoso. E isso é a realidade, meus amados. Mas, no versículo 12, diz a palavra: meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganaram e o desviaram do caminho. O engano sempre esteve quando assim Israel permitiu ser enganado por sua própria concupiscência. Vamos entender um pouco mais da palavra. Vocês conhecem a história de Salomão? Já estudamos sobre ele. Quem era Salomão? O que ele fez para se deixar seduzir e se desviar do reto caminho? E este não foi enganado por mulheres que não serviam o Senhor? Ele não foi enganado por mulheres? Por isso que fala a palavra de Deus aqui. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Quantas mulheres Salomão trouxe para dentro do seu palácio, cujos costumes dessas mulheres eram a idolatria? Salomão não foi enganado e manipulado por mulheres? E os seus guias? E os falsos profetas que Jerusalém permitiu sobre os seus altares? Sobre os seus muros, que levou reis a se desviar do reto caminho do Senhor? Mas eu tenho uma boa nova, amada igreja da UCI. No versículo 13, o Senhor toma seu lugar no tribunal. Levante-se para julgar os povos. Então, assim como está escrito, chegará um dia, meus amados, e esse dia é o dia do Apocalipse. Os dias do juízo final. Nesse dia o Senhor irá derrotar o exército inimigo, porém, irá julgar o filho rebelde. Se no último dia, naquele dia, o filho rebelde dizer: estamos arrependidos, o que acontecerá? Então, certamente ainda terá chance de ser chamado de filho. No versículo 14 diz: o Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha
E o que foi roubado dos necessidades está nas suas casas, diz o profeta Isaías, emprestar nos seus lábios e boca do Senhor. Meus queridos, o Senhor corrigirá. Antes de defender Jerusalém, haverá correção, porque a casa do Senhor foi roubada. E na correção haverá oportunidade. Anota isso que eu vou falar. Aquele que um dia cantou ao Santo de Israel, que cantou louvores ao Santo de Israel, aquele que ensinou em nome do Santo de Israel, arrepender-se enquanto houver tempo. Porque ai daquele que foi corrigido pela vara do Senhor no dia da ira do Senhor. Está escrito, mas muitos não querem ver, porque é muito duro. Proclamam um Deus de amor, um Deus de vitória. E assim como os tempos de Isaías, quando o povo já estava se corrompendo, assim a profecia se cumpre para os dias de hoje. Um povo está se corrompendo. Continua se corrompendo. E não tem temor, nem tremor pelo dia do juízo final. Meus queridos, o meu objetivo não é colocá-los sobre tremor ou medo, mas o meu objetivo é colocá-los sobre temor. Porque tendo vocês temor, terão respeito. E do respeito sairá a honra e a obediência. Isaías 3:15 diz a palavra do Senhor. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. No último dia, o Senhor fará essa pergunta. É uma afirmação. O que pretendem os governantes da terra querer esmagarem o povo e moerem o rosto dos necessitados? Quando Gog e Magog e o exército do mal estará cercando Israel, o povo hebreu e a noiva cujo dentro estará, o Senhor fará essa pergunta. O que eles querem fazer? Por que eles querem esmagar a minha noiva e o povo meu que eu escolhi? Então, no último dia, haverá um grande exército. Quantas vezes vos falei? Mas é bom relembrar a todos vocês. Haverá um grande exército, grandes autoridades, e o Senhor fará a pergunta: que pretendem esses esmagar o meu povo? O Senhor diz no versículo 16: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos,
com efeitos tinindo os seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Ou seja, as mulheres de Sião significa Jerusalém. Arrogante, que pensa que são os melhores. Jerusalém será colocada à vergonha. Jerusalém será colocada à humilhação, porque levantou seu calcanhar contra o Senhor, se deu como prostituta. Por isso que Jerusalém é chamado de Sodoma. Então não se engane quando forem a Jerusalém. Se alguém dizer, os céus estão abertos, eu vos digo nessa noite, o céu se abrirá em alguns lugares que não foi manchado com o cálice da prostituta, que não foi manchado com o cálice da rainha do céu. Porque reis e mercantes tomaram o vinho com ela e se embriagaram nas suas mesas, no seu bilhar e nos seus jogos de azar. Mas a noiva irá para o Monte Santo para clamar o retorno do Senhor. No versículo 18 diz, naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites da prostituta, as pulseiras, as testeiras e os colhares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chalés. Em vez de perfume haverá mau cheiro. Em vez de cintos, cordas. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão a fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e plantearão por causa disso. E sem nada, a cidade se assentará no chão. Pois nos últimos dias, antes que o Senhor se levante da sua cadeira para defender Sião, Sião receberá a justiça por causa da injustiça. Porque o Senhor é justo, meus amados. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Por causa da sua iniquidade, Jerusalém será destruída. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: se um povo clama pelo meu nome, eu ouvirei o seu clamor, e inclinarei o meu rosto e virei em socorro para salvar a sua terra. Nesse dia, se houver clamor, me lembrarei. Haverá noivas na casa da prostituta. Ou seja, haverá noivas, haverá igreja de verdade em Jerusalém naqueles dias.
E essa noiva estará escondida e se refugiará, porque as duas testemunhas passarão por lá e parte da noiva estará escondida na casa da prostituta. Assim diz o Senhor. Consegues entender? Consegues tu entender? Haverão mulheres de Jerusalém escondidas na casa da prostituta. Mas, por causa das noivas, assim diz o Senhor, eu ouvirei o clamor e direi a mulheres de Jerusalém, em Jerusalém, irei salvá-las, me levantarei do meu trono e corrigirei os reis da terra. Aleluia! Glória ao Todo-Poderoso. Haverão muitos da igreja, da noiva, que estarão espalhados em vários lugares do mundo. Mas em Jerusalém, no dia que ela for cercada e isolada, para assim Satanás destruí-la de vez, haverá a noiva que se esconderá nas rochas, nas montanhas, fugindo do dragão, fugindo de Gog e Magog para não ser destruída, para não perecer. E quando ela clamar, o príncipe da paz se levantará do seu trono para resgatar aquela que clama pela paz em Jerusalém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos. Pai amado, há mulheres de Jerusalém que está a me ouvir. Há homens de Jerusalém que também estão assistindo essa palavra. E há aquelas que ainda se preparam para ser mulher de Jerusalém e homem de Jerusalém. A noiva me vê e me ouve. E também há um grupo que se prepara a se tornar noiva por meio dessas palavras. Pois é necessário, Pai, que quando o Senhor voltará, que aquela que clame tenha azeite na sua lâmpada, para que possa ser ouvida quando clamar ao Senhor, quando o anticristo se levantará contra ela para esmagá-la. E o Senhor virá para socorrê-la. Muito obrigado, Senhor, pela nobreza, pois Tu és o nosso herói, o guerreiro, o conselheiro que esperamos. Amém.